pouco, vamos ver se dá certo. Mas aí já está mais ou menos na hora, né? A gente vai começando devagarinho. Essa conversa aqui, essa interação síncrona, né? A gente se vê para a gente discutir, trocar ideias, fazer perguntas, né? Então é um momento bom. A gente está colocando esses momentos síncronos exatamente para aumentar mais a interação, né, nesses tempos de pandemia que a gente está muito afastados, né? E também o WhatsApp, né? Eu estava comentando que o WhatsApp é um experimento que a gente está fazendo na EAD e tem dado bons resultados. Claro que não pode ser o único, né? Não existe EAD baseado em WhatsApp, né? Mas é uma boa ferramenta para incluir dentro de uma plataforma, do ambiente virtual de aprendizagem, como a gente está utilizando, complementar. E, de fato, minha primeira impressão, tem uma outra turma, antes de vocês, que está mais ou menos paralela, que é da Sociedade Brasileira de Neuroradiologia. E é um grupo bem grande, é um grupo com 3 grupos de 10, né? E, assim, a discussão está muito, muito boa, muito acirrada, em relação a algumas questões. Esse grupo é menor, né? São 11 participantes, né? Mas, mesmo assim, eu acho que está dando uma boa discussão em algumas questões. Gustavo, você quer se apresentar? Acho que é a primeira vez que você está chegando ao grupo, né? Diga aí, por favor, se apresente ao grupo. Olá, boa noite. Meu nome é Boa Gustavo noite. Johnson. Eu sou formado pela UERN, aqui em Mossoró, e tenho residência de Medicina de Família também pela UERN. Professora Tami foi minha professora e preceptora. Ótimo. Um carinho enorme por ela. Uhum. E estou aqui para aprender cada vez mais e poder praticar, que eu também sou professor, estou professor na UFES, do curso de Medicina. Você está exercendo a docência também, né? Também. Ótimo. Bom. Vocês querem dar bem rapidinho para o Gustavo conhecer o grupo? Assim, bem rápido, aí os que estão presentes aqui. Batista, sabe o que eu gostei que ele disse? Ah. Eu estou professor. A Olívia também está professora há quantos anos? 30, a grande maioria de nós estamos professores, né, Gustavo? Porque, na verdade, nós não houve uma formação, quer dizer, nós estamos aqui com o Batista exatamente porque nós queremos ser professores. Entendi agora. Tudo bem. Bom, já que eu roubei o microfone, Gustavo, eu sou a professora Lídia, aqui da UFC, da Faculdade de Medicina. Prazer. Fã incondicional do Batista. Obrigado, Lília. Quem vai na ordem aí? Difícil não ser, né, Lília? Quantas vezes eu puder trazer ele para Mossoró para trabalhar aqui com a gente em alguma formação, eu trago. Que legal. Estou com saudade, gente, de vocês aí. Foi muito bom aquele momento. Hilton? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? É mais para o Gustavo, que não participou da outra vez. Tudo bem. Meu nome é Francisco Ailton, né? Eu estou no CEAS, que é o Centro de Educação Permanente e Atenção à Saúde, da Escola de Saúde Pública. Eu colaboro com alguns projetos e também sou um dos coordenadores de desenvolvimento educacional, que são os chamados CDS, né? A gente auxilia alguns projetos da ESP, junto aos SEDES e outros centros. E sempre uma honra participar dessa oficina, né? Esse momento de troca, né, Ailton? Verdade. Joana Elizabeth de Souza, conhecida como Beth. Eu vou tirar... Eu estou em casa... Vem. O meu esposo e minha filha com Covid. Por isso que eu estou de máscara aqui. Cuide-se. Porque, aliás, eu tive em julho do ano passado e já tomei a segunda dose. Mas eu estou morrendo de medo aqui, né? Já voltei a atender na UBS. Entendi. E a dar aula híbrida e estou com medo. Então, estou aqui de máscara. Vocês estão me ouvindo bem? Bem, está ótimo. Não está atrapalhando, não. Então, Gustavo, eu sou a Joana Elizabeth, mais conhecida como Beth, aí como o Batista falou.
Eu sou aqui do Piauí, moro em Teresina, trabalho na Estratégia de Saúde da Família e sou estou professora. Mas eu gostei dessa observação. Eu sou professora em Medicina de Família e Comunidade, depois eu digo na Unifacid, né? Mas eu gostei aí da observação, porque eu já tenho algum tempo como professora, e esse tempo todo elaborando questões de prova, mas parece que eu estou começando a aprender agora, né? Porque até agora, assim, mesmo eu sabendo que tinha que entrar, que tinha que levar em consideração os objetivos, as competências que deverão ser atingidas e tudo, mas eu não sei se eu fazia assim, não sei se eu fazia consciente, tá? Então, com essa semana de curso, eu vi a minha tona, né, que eu até elaborava algumas coisinhas, né, assim, mas agora eu estou vou começar a fazer realmente consciente. Fiz uma rápida leitura daquele e-book do professor Batista, e vou aprofundar mais para poder realmente aproveitar o máximo possível aqui. Então, é isso. Ótimo. E, assim, só para o Gustavo entender, né, essa primeira semana, que começou na segunda-feira passada, é dedicada, assim, muito aos conceitos, né? É uma semana conceitual, digamos. A gente revê alguns conceitos da avaliação cognitiva com QME. Então, para não cair, né, de paraquedas em cima da questão em si. E é muito boa essa observação da Beth, né? Porque, de fato, ao mesmo tempo que a gente estava revendo alguns conceitos, a gente estava analisando já algumas questões via WhatsApp, e isso fazia com que as pessoas pensassem um pouco na prática, né? Às vezes uma prática longa, mas nunca teve a oportunidade de parar e ver alguns conceitos e normas, recomendações para fazer essas QME de qualidade. Ótimo, bons comentários. O que falta aí para se apresentar para o Gustavo? A Cleo pode estar de plantão, talvez não possa agora, né? Acho que é isso, né? Tami já é professora, conhece bem, né? Muito bem, gente. Vamos começar, então, o nosso encontro. Eu sempre gosto de fazer uma breve interação. Eu vou compartilhar de novo aquele mente.com, acho que só quem não conhece é o Gustavo. Mas aí vou explicar direitinho para ele, tá bom? Só um instantinho. Eu acho que eu peguei o jeito, professor, que eu assisti a videoaula passada, a webconferência. Sim. Você viu ótimo. Viu a videoaula, ok. Beleza. Mas é bem simples, só para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Então, está dando para ver a perguntinha? Inclusive, a Beth já começou a responder, né? Na apresentação dela. Ô, Batista, resgata aí como é o caminho mesmo do acesso, que eu me esqueci. Eu vou botar aqui maior, tá? Pronto. www.mente.com, tá? E o código é esse, 7265080, tá? Como são termos, né? Palavras ou termos, né? O que aprendi nessa primeira semana, tá? Óbvio, você vai colocar, não sei se aí tem 3 opções, né? Vocês colocam, assim, 3 palavras ou termos que vocês aprenderam, para a gente ter uma ideia do que vocês conseguiram captar nessa primeira semana de oficina. Então, Batista. Foi não, querida? Eu não participei, porque, como eu lhe falei, naquele dia eu tinha uma outra atividade, não terminei, não vi essa parte, e não tive a oportunidade também de assistir a aula gravada. Então, como é que eu faço para... Tu vai baixar no teu celular, vai acessar no celular, entra aí
no Chrome ou o Google. No Google. É. Sim, sim. Aí tu vai botar esse site, www.menti, tá bem aí, ó, .com, menti.com. Beth, eu coloquei no chat o link. Ótimo. Ah, Bom. tá. E No aí, chat, quando sair, vai aparecer 3 espaços, você coloca esse código aí, ó, 7265080. 080. É o chat aqui, deixa eu abrir aqui. Então, já tem aqui 3 palavrinhas, sabe, avaliação cognitiva e sabe como. Interessante, né? Enquanto o pessoal coloca, eu vou comentando aqui algumas coisas. Gente, a avaliação cognitiva é parte de uma avaliação da competência, né? Portanto, ela avalia um dos componentes da competência, que é o conhecimento. Além disso, ela avalia habilidades cognitivas, né? Eu acho que o artigo que eu mandei para vocês aborda bem esse aspecto. E ainda avalia a parte cognitiva das atitudes, que é o saber, né? Olha, saber como ser. Então, podemos perceber que a avaliação cognitiva é muito ampla, né? Ela avalia boa parte da competência, ficando pouca coisa ainda para usar outros métodos. Daí a potência das questões de múltipla escolha. Ou seja, ela pode avaliar muita coisa da competência. Então, esse comentário aqui do sabe e saber como, né? Tem avaliar a aprendizagem, e a gente recomenda nos currículos que avalia a competência, né? Com as 3 dimensões. Sabe como ela se traduz na habilidade cognitiva, né? Que é o saber como fazer, tá? Reavaliar, aqui tem uma palavrinha, validade, é muito importante esse termo, porque uma boa questão de múltipla escolha tem que ser válida. Para avaliar, o que é validade? É ela ser capaz de avaliar aquilo que a gente está pretendendo avaliar. Então, se eu quero avaliar o conhecimento, ou do nível tal de taxonomia de Bloom, todo mundo ouviu falar dessa terminologia, né? Taxonomia de Bloom, falei muito na aula passada, que a validade é exatamente isso. Olha, eu quero avaliar o raciocínio clínico do aluno. Então, tem que ser uma questão feita para isso, né? Se for uma questão muito simples, ou baseada só no conhecimento, não sabe, não vai ser válida para isso. Então, validade é muito importante. O que mais aqui interessante, né? Um conteúdo nuclear também é fundamental você saber isso, porque ajuda a escolher, né, os objetivos de aprendizagem ou o conteúdo que vai ser objeto de avaliação. Então, por exemplo, num curso de medicina ou num módulo qualquer, você vai ter que se preocupar mais em avaliar aquilo que é nuclear. O que é nuclear? Aquilo que é mais importante para aquele aluno de medicina, né? Geralmente generalistas, né? Que os cursos hoje estão muito ligados, ou esperam, né? Que no egresso saia como generalista. Então, é importante que nessa discussão, quando for elaborar as questões, como é que eu escolho o conteúdo? Então, conteúdo nuclear. Esse é que interessa, pelo menos para avaliar de uma maneira mais profunda, ou com mais questões, né? E aí vai. Habilidades, né? Eu já reforcei que questões de múltipla escolha é capaz de avaliar 2 tipos de habilidades. Quem viu a aula passada viu isso, talvez eu vou reforçar agora, na parte 2, que é habilidades cognitivas e habilidades perceptuais, que são aquelas que você envolve a sua percepção. Por exemplo, visão. Então, você faz uma questão associada a uma imagem, que eu acho que pouca gente lança mão desse recurso, né? Então, questão associada a uma imagem. E, geralmente, uma imagem, para ser de qualidade, tem que ser uma imagem projetada. Então, na hora da prova, do teste, da aplicação, você projeta a imagem. Olha, questão 10, está lá a imagem. E lá tem o enunciado e tem as questões. Então, isso é muito interessante,
porque isso está medindo, avaliando habilidades chamadas perceptuais, nesse exemplo que eu dei aqui. E o tipo de questão é chamada de pictorial, né? Por quê? Porque envolve imagem, né? Um quadro. Então, é importante também vocês fazerem isso e usar bastante isso, porque melhora muito a qualidade da questão, né? Quando você associa. Por exemplo, lesões dermatológicas, né? É muito bom você projetar isso, o aluno, né? Aprende muito e tem oportunidade, né, para estar vendo essas imagens. Gente, então, eu já vi tempo para estudo. Bom, validade, vimos aqui que destacou-se, né, porque é um conceito super importante. Aproveitando essa deixa, eu vou comentar um outro conceito, que é esse aqui, ó, saiu pequenininho, mas é super importante. Confiabilidade. Eu diria que esses dois indicadores são os mais importantes para indicar que o seu teste, né, ou mesmo a sua questão de múltipla escolha, é válida e é confiável. Então, só reforçando a questão da confiabilidade, está muito ligada à amostra do conteúdo que você está tirando para avaliar. E isso, gente, tem uma implicação muito grande do que eu chamo de norma padrão ouro, que é minimizar o tempo de leitura. Isso é uma característica fundamental de uma questão de múltipla escolha de qualidade. Por isso que aquelas questões grandes, complexas, não são mais recomendadas, tá? Porque o aluno gasta muito tempo só em ler o enunciado ou só em entender o enunciado. Ou seja, a minha amostra, eu vou fazer menos questões naquele tempo e aí diminua a minha confiabilidade. Espero que vocês tenham entendido isso, porque isso é fundamental, né? Esses dois conceitos que apareceram aqui. Creio que, comentando nesses termos que vocês aprenderam ao longo da semana, fico muito satisfeito que lembraram, né, desses dois indicadores, além de outros importantes aqui, conteúdo nuclear, competências, né, em QME, ou seja, o que a QME avalia nas competências, ou seja, objetivos educacionais também fundamental, né, é quem orienta a elaboração das questões. Então, se eu vou elaborar uma questão, eu tenho que ter de lado aqui os objetivos de aprendizagem esperados, principalmente em programas educacionais. Se for questões para processos seletivos, por exemplo, não tem objetivo de aprendizagem, você vai procurar tópicos e temas, né, que são incluídos nesse processo seletivo. Então, também, nós temos que ter clareza de qual é o objetivo do teste com QME. Se é seleção, né, seleção de residência, por exemplo, ou se é mesmo dentro de avaliação de um módulo de algum programa, seja graduação, ou seja residência. Então, todos esses comentários são importantes para a gente alinhar, né, e gostei bastante do que saiu aqui, né, o que aprenderam bastante coisa, então, né, nessa primeira semana. Nós temos 3 semanas pela frente aí na oficina, então, tem muita aprendizagem ainda pela frente, ou pelo menos também aplicar tudo isso na prática. Tá? Também não adianta só ficar sabendo disso, você tem que aplicar todos esses conhecimentos na sua prática de elaborar questões, ok? Muito bem, se alguém tiver algum comentário extra, alguma pergunta, pode ligar o microfone e perguntar, que aí a gente poderia passar para uma próxima atividade aí na nossa web, tá bom? Então, eu vou voltar para lá, para a nossa... e vou interromper aqui a apresentação. Miguel entrou, seja bem-vindo, Miguel. Hoje nós temos... Tudo bem, Miguel? Boa noite, tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Temos um novo aluno aqui, que não conseguiu participar da web passada, que é o Gustavo. Então, Gustavo, Miguel, se apresente aí, por favor.
Olá, Miguel. Meu nome é Gustavo. Estou aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Sou médico pela UERN, com residência em medicina de família também pela UERN. E estou professor da UFESA, do curso de medicina. Prazer, Gustavo. Seja bem-vindo. Obrigado. E o Miguel? Batista? Pois não, querida? Não, Miguel, pode se apresentar. Assim, então, Desculpa. Gustavo, eu sou Miguel Leitão, sou colega da professora Lília Câmara, aqui na Universidade Federal do Ceará, sendo que ela pertence ao departamento de patologia e eu ao departamento de morfologia, que é a minha área específica é anatomia humana. Ok? Ótimo. Devidamente apresentados. Diga, Lília. O que você ia falar? Não, eu ia te fazer uma pergunta, Batista. Você falou avaliação, habilidades cognitivas e habilidades baseado em perceptuais. Que estão ligados às percepções, principalmente, como é questão de múltipla escolha, né? Envolve muito o quê? A visão, porque, dê exemplos, imagem, tipo de questão pictorial, que é usada para, por exemplo, duas áreas que se usa muito isso, dermatologia, né? A própria clínica, né? Quando tem, e patologia, você pode mostrar imagens de lâminas, então tem várias possibilidades, né? Imagem, raio-x, tomografias. Então, quando você associa uma imagem à QME, então ela é chamada de QME pictorial, que é ligada à imagem. Isso é um recurso, como eu disse, muito bom, né, para você melhorar a sua questão. Por quê? Porque avalia uma habilidade chamada perceptual. Porque a gente pensa que a QME só avalia conhecimento, né? Não é verdade. Ela avalia habilidades, só que esses dois tipos. Habilidades psicomotoras, óbvio que ela não avalia, né? Porque envolve procedimentos, aí sim, é um outro método, né, que até citei na vez passada, como o OSCE, né, que é o Oral Structure Clinical Examination, é um tipo de avaliação de habilidades, e aí já é um outro departamento. E também a questão da atitude. Se pergunta assim, QME avalia a atitude? Não completamente, a resposta seria, mas a parte cognitiva da atitude, sim. Porque a atitude, ela é composta por dois componentes, né? A parte cognitiva, que é o saber como ser. Porque, por exemplo, eu gostaria muito que meus médicos fossem humanitários, né? Uma atitude humanizada no seu atendimento. Mas o médico pode questionar, mas o que é ser humanitário? Então, isso é cognitivo. Então, essa parte você pode incluir e deve incluir nas questões de múltipla escolha. Porque a gente tende a colocar nas questões, num teste, só parte biológica da doença, tratamento, né, diagnóstico, e esquece outros componentes ou outras competências importantes do médico. Eu estou falando muito médico aqui, eu sei que tem outras pessoas que não são, mas, por favor, extrapolem aí para as suas áreas. Principalmente, né, tem o Eilton aqui, que não é médico, mas acho que a maioria é. Mas, assim, eu acho que é o contexto, né, você está muito ligado à Escola de Saúde Pública, já vem acompanhando um pouco esse contexto. Ok? Então, Lília, é isso, tem essas possibilidades, né, que são conceitos importantes para que você... Só tem que ter cuidado, hein, Batista, com a nitidez da imagem, né? Sim. Você não pode imprimir uma imagem preto e branco na prova, isso, óbvio, isso não vale, né, isso não vale. Por isso que o recomendado é projetar a imagem na hora do teste. Torna-se barato, porque você não vai imprimir nada, tá? Então, tá lá, 30 pessoas fazendo um teste, então você projeta, olha, gente, questão 10, tá. E dá um tempo, né? Porque o tempo é importante. Assim, varia de 1 a 3 minutos, né? Mais do que isso já não é bom, porque diminui a confiabilidade do teste. Então, mínimo 1 minuto, máximo 3 minutos.
Óbvio que isso é uma convenção, não tem, assim, nada engessado, né? Mas, se você tem uma questão que a maioria gasta 5 minutos, 6 minutos, é sinal que ela não está boa. Alguma coisa está errada. Enunciado longo, enunciado complexo, mal feito, ou mesmo distratores muito ruins. Então, é um sinal que não é uma boa QME. O tempo, tá? Você quer perguntar, Lilian? Quero, Batista. Pois Então, não. vamos lá. Uma coisa que eu achei bom do mundo do ensino remoto é que eu posso utilizar a imagem com alta resolução. Isso. Que antes a gente evitava de usar mesmo a projeção, como você está falando, numa sala com 80, né, que eu tinha um menino lá do fundo, né, um menino lá do fundo, ele não tinha a mesma visão, mesmo que eu fizesse uma projeção grande de data show, ele não tinha a mesma visão do pessoal que estava na frente. Então, a avaliação remota tem lá, aí a gente, em outro momento, pode discutir a questão da confiabilidade, né, da lisura, né, que é a grande questão, né? Mas do ponto de vista de usar o picture, né, a imagem, é uma beleza, é uma mão na roda, porque a definição mesmo utilizando o celular, que o aluno utiliza o celular, a qualidade da imagem é excelente. Aí, aproveitando a deixa, eu não sei se está aí no roteiro da aula, discute um pouquinho, em algum momento, essa questão do 1 minuto, 3 minutos, porque isso foi um debate que aconteceu hoje aqui entre o pessoal dos colegas, né? Que a gente está elaborando, nós vamos aplicar uma prova amanhã, uma prova formativa, que isso é importante, só para lembrar que formativa é ótimo, porque você, inclusive, testa, né? Testa a qualidade da questão, você testa antes da somativa, então você faz um teste, né, da qualidade do que você está fazendo, mas a grande discussão hoje é exatamente isso, o que é 1 minuto, o que é 3 minutos, sabe? E principalmente... Deixa eu entender melhor, qual é a dúvida em relação a esse Não, tempo? é porque é o seguinte... O que surgiu no debate? É porque... Hoje vai ser mais interativo, gente, vamos... Então, vamos lá. Então, pronto, o que é que aconteceu? No mundo remoto, tá? Existe uma série de softwares. Nós optamos por usar um software chamado FlexQuiz, tá? FlexQuiz é um software. E esse software, você coloca o tempo para cada conjunto de questões, tá? E aí eu tinha utilizado essa regra qualquer de 3 minutos, né? E aí o colega disse que não, que é 4. O outro colega, que eu apliquei a prova, eu pedi para o outro colega dar uma de aluno, então eu já apliquei a prova com ele, ele disse que 4 minutos não foi suficiente. Você tem essa questão de 4 minutos aí? Como é? Você tem essa questão que estão requerendo 4 minutos? Eu posso projetar. Eu pedi também, Leila, até para organizar as semanas, você viu nos e-mails, que vocês mandassem pelo menos 5 a 10, né? Para eu escolher algumas questões, que eu vou utilizar essas questões na próxima semana. Vocês vão fazer uma análise dessas questões. Entendeu? Então, para não dar spoiler aqui, Ok. Então, você me manda semana. Você me manda essa questão mais outras, né? Estou colocando 5, porque se todos mandarem, né? São 11 pessoas, vamos ter 55 questões para a gente escolher. E você não me acredita que da hora que você começou a falar para cá, eu já mexi na questão? Não acredito. Já estou aqui lhe ouvindo e julguei. E saí julgando a questão. Eu digo, não, a questão tem que ser 3 minutos. Já fiz? Enquanto você está aqui, eu estou só trabalhando aqui. Ok, perfeito. A lógica do tempo tem a ver com confiabilidade, né? Só isso. Só isso não, né? Muito bem isso aí. Por quê? Porque testes com mais questões, né? A amostra daquele conteúdo vai ser maior, né? E outra, vai dar foco à questão. Geralmente, questões curtas, objetivas, né? Que vai ao foco, é muito mais fácil o aluno que sabe responder bem.
E aí discrimina melhor também, né? Outro indicador importante, né? Discrimina bem o grupo, né? Entre o que sabe mais ou menos, e o que não sabe. Então, tudo isso é importante. Miguel, quer falar? Professor Batista, levando em consideração o que a professora Lília falou, semana passada, né, a gente fez uma avaliação, tá, somativa, usando o Socrative, tá? Certo. Esse Socrative tem uma coisa interessante, não sei se alguém aí dos colegas conhece, ou se você também conhece. Conheço. Pronto, ele é interessante porque, primeiro, ele pode misturar as opções de cada questão. E, além de misturar as opções, mistura também a sequência das próprias questões, se você assim o desejar. Isso. Outro aspecto interessante do Socrative é que ele pode fazer, aí, dando a dica para a professora Lília, não sei se ela conhece o Socrative, você pode programar o tempo para cada questão. Então, a questão 1, você quer que demore 1 minuto? Perfeito. Você estipula lá. A questão 2, pede para demorar 3 minutos, você estipula lá. Tá? E você pode, inclusive, fazer o seguinte, você pode, ao fornecer a avaliação para o aluno, você pode fazer com que o aluno siga a sequência de questões que você deseja, tá certo? Então, tem a questão 1, tem que fechar a questão 1 para depois fechar 2 e assim por diante, mas pode também deixar o aluno à vontade para ele começar da última questão, ir para a primeira, voltar, etc. Tá? Inclusive, hoje pela manhã, a gente aplicou, usou o Socrative para fazer uma avaliação formativa, né, com o pessoal da medicina, né, dentro do módulo de aparelho locomotor, e foi super interessante, inclusive com muitas imagens, e as imagens extremamente nítidas, nítidas. Anatomia, morfologia, né, precisa muito. Isso. É só essa informação aqui para tentar enriquecer o debate. É só muito mais um detalhe. Você falou aí que as QME permitem, então, analisar as habilidades perceptuais. Será, dada a riqueza da nossa linguagem falada e escrita, então, a gente não poderia citar no enunciado de uma questão, por exemplo, os detalhes de uma característica olfativa ou de uma característica auditiva, por exemplo, os sons dos batimentos do coração e etc, etc. Isso não seria uma habilidade perceptual, mesmo não usando a imagem? Não, porque aí está no texto, né? Ou seja, foge um pouquinho da realidade. A imagem é a realidade, né? Por exemplo, a imagem... Uma coisa é você descrever uma lâmina no papel. Outra coisa é você ver a lâmina, né? Preparado com as coisas. Então, assim, óbvio, se você não tem os recursos para projetar, tudo, escreva bem. Só tendo cuidado de ficar algo muito longo, né? Que vai dificultar a leitura, a mesma coisa. Então, a imagem é mais telegráfica, ou seja, ela por si só diz o que o aluno, o que a gente quer avaliar. E outra, quando eu quero avaliar a percepção, se eu descrevo, né? Então o aluno não vai aprender a descrever, ele tem que escrever, ou pelo menos perceber o que está vendo, entendeu? Então é um outro tipo de habilidade que é essa perceptual, ou seja, ao perceber, né? Você pode colocar assim, bom, diante dessa descrição, o que pode ser? Bom, aí é bem cognitivo, né? Aí é uma avaliação cognitiva pura, ou seja... Entendi. Então, nós estamos, né, juntos, descobrindo uma outra vantagem desse ensino remoto, que a professora Lília está gostando de uma série de, né, detalhes que ela está encontrando de vantagens e que tendem a permanecer mesmo com o retorno das aulas presenciais. Outra delas é o seguinte: essas habilidades perceptuais podem muito bem, numa situação como essa de ensino remoto, serem ampliadas para além da visão. Então, posso colocar um vídeo contendo som. Isso. Né? Um vídeo contendo som. Então, seria uma habilidade perceptual nesse sentido, não é verdade? Perfeito. Pois tá bom. Muito obrigado. Estou aprendendo um aqui. Viu? Tá ótimo. Nós. É uma troca, tá? Então, assim, exatamente isso. Amplia as possibilidades e melhora a qualidade. Isso é que interessa, né? Dentro desse método e dentro desse tipo de questão, tá bom? Ótimo.
Vamos, então, dar uma passada, gente, agora no Zap, né? Zap Web aqui, e dar uma olhada e comentar algumas coisas que eu acho importante. Eu vou compartilhar com vocês aqui também, né? Quem tiver o grupo aí também pode acompanhar, né? No celular, para facilitar também. E vou fazer aqui alguns comentários, tá? Que eu acho relevante, importante nesse momento. Estão vendo? Ainda não. Me dê só um feedback. Sim. Pronto. Primeira questão que eu coloquei, ela não está aqui porque estava em outro celular e eu não copiei, mas todo mundo se lembra daquele 10 mil mulheres, né? Etc, etc. Que é uma questão do tipo K. É outra coisa que pouca gente sabe, né? Os tipos de questões de múltipla escolha. Tem vários tipos, inclusive umas bem esdrúxulas, mas as mais conhecidas e mais utilizadas são essas. Tipo K, que é aquela de 10 mil mulheres, tendo várias opções, nenhuma anterior é correta, né? Ou seja, é uma questão, o meu comentário aqui é que, de fato, muita gente aqui que colocou tem razão. Por exemplo, o próprio Miguel aqui respondeu, né, que é complexo, o Eilton também colocou, e de fato é uma questão complexa. E ela não é mais, assim, recomendada, né? Tudo aqui, gente, é recomendação. Então, ela, de fato, está praticamente, eu diria, banida aí das boas práticas de QME. E tempo longo de leitura, ó, aqui, né, colocou. Então, a questão começa assim, né, se 10 mil mulheres, sem nenhum fator de risco, parará. Então, está lá. Então, essa questão, o grande pecado dela é esse aqui. Tempo longo de leitura e uma complexidade que atrapalha até o entendimento, né? Precisa cálculos, ou seja, os distratores estão muito ruins, porque não se usa mais nenhum anterior, então, tudo isso mostra que não é uma questão boa para você usar, tá? Estou retomando aqui, comentando, para quem não teve oportunidade de ver. Então, vamos passar uma passadinha aqui nas conversas. Olha como teve muita conversa, gente. Estou muito satisfeito com essa interação. Falei um pouco da confiabilidade. Olha, esse aqui é um indicador fundamental para uma questão de QME, ou seja, uma boa questão é uma questão confiável. E esse conceito de confiabilidade, somente quando é de um teste, quer dizer, várias questões confiáveis, o teste, obviamente, que vai ficar mais confiável também, que é o que interessa, né? Qual é o significado disso? Existe o índice de confiabilidade, né, que vai de 0 a 1. 1 é a confiabilidade perfeita. Na vida real não existe. 0 é que não tem nenhuma confiabilidade. E também, geralmente, não existe, né? O ideal era a confiabilidade acima de 0,7, por exemplo, do teste. Significando o quê? Significando que, se um aluno, por exemplo, tirou 7, ele sabe mais ou menos 70% daquele conteúdo avaliado, né? Se for 1, né? Índice 1. Mas ele pode saber, né? 0,6, digamos, não 70%, mas 65%, ou seja, tem, obviamente, um desvio padrão aí, que é exatamente esse índice de confiabilidade. Então, eu estou colocando isso, apesar de ser uma oficina básica, a gente não aprofunda em aspectos psicométricos. Eu estou querendo, inclusive, numa próxima oficina, avançar, né, fazer uma oficina avançada em QME, porque aí a gente vai fundo em algumas questões, tá? Então, essa é uma questão que eu queria comentar e reforçar. Mas de uma maneira bem prática, já falei várias vezes, inclusive. Batista, só um momento. Eu faço meia-culpa que eu não pude acompanhar, né, o movimento no Zap. Não, tudo bem. Esse momento é para isso. Pronto, perfeito. Aí, houve algum momento em que você
porque eu sou muito ligada nesses índices, esses índices, né? Certo. A literatura para você calcular a confiabilidade, você disponibilizou ou não? Não. Não, porque não entraria numa oficina básica. Porque o que entrou nessa oficina? É minimizar o tempo, fazer questões que minimizar o tempo de leitura, que é como aumentar a confiabilidade, sem cálculo, certo? Na prática, o que eu tenho que fazer? Fazer questões curtas, objetivas, minimizar o tempo de leitura e mais questões, né, tendo mais uma amostra maior do conteúdo que eu quero fazer. Então, isso já se sabe que, na prática, aumenta a confiabilidade. Se eu for calcular, usar os cálculos, eu uso muito o alfa de Cronbach, não sei se você usa esse mesmo, que e não precisa calcular nada. Não, eu estou perguntando porque eu nunca usei confiabilidade, por isso que eu queria saber. Ah, sim. O alfa de Cronbach tem nesses softwares estatísticos, SPSS, por exemplo. Então, você pega a prova, coloca todas as questões, né, aplica, vê a nota de cada um, e aí o próprio software diz o grau de confiabilidade. É um cálculo estatístico, certo? Mas, como eu disse, que vai de 0 a 1, né? Acabei de falar. Mas, assim, nesta oficina entra mais com curiosidade, porque realmente não dá para a gente aprofundar tanto. Como eu disse, futuramente, talvez a gente faça uma oficina mais avançada, né? Principalmente para grupos que já fizeram essa oficina básica. Porque todos esses conceitos têm que ser levados para essa oficina avançada. Né? Porque aí já é, assim, avaliação dos testes, agora da qualidade dos testes, índice de discriminação, índice de dificuldade, a confiabilidade do teste, aí vai. Professor, aí entraria a teoria de resposta do item também nessa oficina, então. Perfeito. Perfeito. Já tem uma aluna. Hã? Já tem uma aluna. Oh, pois é, eu vou programar aqui. Tá? É um tema que está me interessando bastante. Não, já tem 2 alunos. Pronto. A turma vai começar... A turma já está pronta. Então, já vou marcar a data da turma, gente. Estou brincando. Mas eu acho que é bom, porque aí, né, quem já passou por essa oficina, já tem várias pessoas, assim, essa aqui é a turma 3, já tem a turma 2, que é bem maior, né, e a gente vai juntos construindo esses conhecimentos que são muito necessários, né? Essa história do estou professor do Gustavo foi muito boa, porque qual professor que nesse interesse que faz essas questões assim, né, de qualidade, basada? Eu já vi, assim, turmas que provas de título, gente, aqui para nós, nossa senhora, sabe? Tecnicamente muito ruins. Então, essas sociedades precisam ser treinadas, né? Porque, assim, não é culpa dos médicos, dos laboradores, né? Eles são muito bons técnicos, mas não sabem elaborar questões de qualidade. Então, por isso que é importante esse tipo de trabalho, né? Então, isso aí é uma questão importante, esse conceito, que você até saiu lá na chuva de palavras, né? E saiu várias vezes, tá? Várias vezes na discussão, confiabilidade, né? Então, é um termo que vocês têm que se apropriar de fato, conceitualmente, isso, tá? Aqui é uma colaboração do professor Ailton, né? Ele propôs aqui uma definição de confiabilidade, tá? Mostrei aqui um outro tipo de questão, bem, né, relativamente simples, e que é essa aqui, né, dos antipertensivos. Dentro dos antipertensivos listados abaixo, qual que pertence ao grupo de bloqueador do canal de cálcio? E tem aqui a ABCD. E perguntei o que acham dessa questão, né? Muita gente colocou, é uma questão simples, de fato, da resposta correta. Isso é interessante saber. Por quê? Porque essas respostas simples ou convencional, aí já estou adiantando, né? Porque é a clássica questão do tipo A. Então, o tipo A é a questão mais comum e a questão hoje mais recomendada para fazer. E tem 2 tipos de tipo A, né? 2 subgrupos. Um é essa, que a professora Tami, né, colocou,
que é o tipo resposta correta. O que é isso? É quando, de fato, tem 3 questões erradas e tem uma correta. Portanto, é a mais comum, de fato. Mas tem outro tipo A, que lá na frente eu vou mostrar, que é a melhor resposta. Ou seja, as outras 3 podem ser corretas, mas a correta é a melhor resposta. Isso na medicina é muito importante. Por quê? Porque medicina não é matemática. Então, assim, tem que ter um certo cuidado. Algumas pessoas reclamam desse tipo de questão porque os alunos entram muito com anulação, né? E eu digo, olha, só é anulada se a questão estiver mal feita. Se de fato os distratores estiverem bem feitos e de fato for é a melhor resposta, não tem dúvida que é a melhor resposta, o aluno não pode anular de jeito nenhum essa questão. Tá? Eu acho que lá na frente tem um exemplo, a gente vai chegar lá. Mas aí eu queria reforçar isso, né? Do tipo A, que tem a resposta correta. A Beth também colocou, é uma questão menos complicada, de fato é, né? Comparando com a K é altamente complexa. Essa é bem simples, direta, objetiva, né? A desvantagem dela, até a Beth colocou aqui, né? Sem dar muita margem para raciocinar. Ou seja, é o grande pecado desse tipo de questão. E que pode ser melhorado quando você coloca um contexto. Por isso que o contexto aumenta essa necessidade de raciocínio, né? Que é uma boa questão de múltipla escolha. No enunciado tem que ser colocado um contexto. Então, isso é uma outra recomendação crucial. Então, em vez de perguntar quais os antihipertensivos, eu podia colocar nessa questão um paciente real que está tomando antihipertensivo e que aconteceu isso, ou seja, isso é que interessa para o aluno, né? Que ele saiba, que ele raciocine. Bom, a Cleo também comentou aqui em relação à questão do tipo K, né? Que é complexa. Acho que todo mundo fez bons comentários em relação a isso. Correu um pouquinho por causa do tempo, mas, assim, Batista, minha ideia... Alguém quer falar? É, Lídia. Oi, Batista, só uma coisa. É o seguinte, por exemplo, essa questão do A, né? Tipo A, que eu estou aprendendo agora, não sabia que tinha esses tipos, ela é a questão do 1 minuto, vamos pensar, né? Que eu trouxe para a reunião de hoje essa minha preocupação. Então, essa é a questão do 1 minuto, né? A adição de contexto, porque a minha maior... Então, eu pergunto a você, eu equilíbrio, numa prova, eu equilíbrio ou... Porque a minha maior briga é que as questões procurem ter contexto. Eu trabalho numa área básica, né? Nós trabalhamos aqui na área básica, patologia, imunologia, parasita, micro, então são módulos da área básica, que o pessoal faz muito essas questões conceituais puras, sem contexto nenhum. Pois né? Aí eu pergunto, eu tenho que equilibrar numa avaliação, vamos dizer, você diz que para dar confiabilidade, aumentar o número de questões, não é isso? Aí o equilíbrio, questões tipo A e questões com contexto, como é isso? Não, a questão do tipo A, ela, como eu disse, ela tem 2 tipos. Eu chamo de tipo também, mas assim, 2 subgrupos, digamos. Uma da resposta correta, que é essa dos antihipertensivos aí, ou seja, não tem contexto nenhum. E tem outra, que eu vou mostrar daqui a pouco, que é um tipo A, melhor resposta. O que eu recomendo, mesmo, agora sim, são contextos muito simples, né? Não é um caso, né? É um contexto simples. 1 linha, 2 linhas, né? Porque aí minimiza o tempo de leitura. Talvez de 1 minuto passa para 1,5, né? Se for raciocinar em termos de tempo. Mas esse 30 segundos aumenta muito a qualidade da questão. Porque aumenta o quê? O nível, a complexidade cognitiva dela, da taxonomia de Bloom. Eu acho que é outra coisa que vocês têm de estar ao lado, quando for elaborar a questão de múltipla escolha. Tem ao lado a taxonomia de Bloom, que vai desde conhecer alguma coisa até avaliar alguma coisa. São 5 níveis. Quando eu coloco um contexto, ele vai ter que, no mínimo,
tem um nível chamado de aplicação do conhecimento. Então, ele vai aplicar o que ele sabe naquele contexto. Ou mesmo, se for algo mais complexo, ele vai avaliar aquele contexto. Óbvio, isso aí é mais questões mais avançadas, né? Assim, para R3, para pessoal que está mais avançado. Então, assim, a clientela também é importante para você decidir o nível de complexidade da questão. Então, tipo A, de novo, é a mais recomendada e tem esses dois subtipos, que é a resposta correta e tem a melhor resposta. Claro que não é, você pode usar os dois tipos, pode, não tem problema nenhum. Mas a mais recomendada é a melhor resposta, principalmente na nossa área, né? Que é uma área inexata, né? É uma área que não tenha mais aquela, às vezes, né? É a única correta. E também, quando tem assim, você não passa para o aluno, né, essa questão da incerteza da medicina. Olha, pode ser, né? Não, pode ser isso. Então, diagnósticos diferenciais, por exemplo, cai muito bem no que eu estou falando aqui. Lá na frente tem uma questão que fala de uma dor precordial, e vocês vão ver, né? Então, eu botei aqui a norma, né? Tá inclusive no e-book, isso aqui, né? Do tipo K, evitar formato múltipla escolha complexo, que é o tipo K. Consistentes estudos mostram que essa questão, nesse formato, são mais difíceis, e são mesmo, né? Exige mais tempo para a leitura, ou seja, diminui a confiabilidade, indiscriminação menor, porque mesmo os mais sabidos, entre aspas, vão errar, né? Não porque não sabe, mas porque é complexa a questão, às vezes não entendeu um trecho, e não é isso que a gente quer medir, né? A gente quer medir se ele sabe o conteúdo da questão, né? Não é um teste de interpretação de questão, é um teste para saber o conteúdo, entendeu? Então, a Tami colocou aqui, Miguel também entrou, Beth, então tem várias pessoas aqui colaborando, né? Aí vem essa outra questão aqui que eu coloquei, que é, né, que tem, ó, vários itens aqui, 6 itens, e tem ao lado parênteses para a pessoa fazer essa combinação, tá? E aí, aqui embaixo, marca qual é a combinação correta. Aqui, essa questão também tem vários problemas, né? Ou seja, não é recomendado fazer assim. Imagine a confusão que o aluno vai ter em ver tudo isso aqui, né? Fazer a correlação, e ainda saber qual é a correlação aqui. Essa questão dura mais de 5 minutos, talvez, né? Então, não é uma boa questão. Como é o nome dessa questão? Essa questão aqui chama de matching, que é combinação, associação ou combinação, né? E na letrinha é o tipo R, R de rato, tá? É o que está na literatura. No inglês é Extended Matching Question, questão de combinação estendida, tá? Mas, assim, a meu ver, fica muito mais com curiosidade. No dia que vocês viram uma questão como essa, critiquem. Critiquem, porque não é a melhor questão. Hoje em dia não se usa mais, né? E eu vejo muitas dessas questões, hoje ainda, em vários tipos de teste. Tá? Inclusive, testes de especialistas, testes de vestibular, você pode ver que ainda tem essas questões. Não é bom. Ok. Então, tipo R, a questão, como eu falei, né? Extend Matching Question, né? Tipo R. Então, tem vários problemas, depois eu vou ver se eu consigo aí com o Alex copiar somente parte dessas conversas e colocar na plataforma, quando estiver funcionando, e aí vocês vão ter acesso. Como eu disse, o Zap é ótimo para interagir, mas é péssimo para registrar, né? Porque você perde o registro. Não é um bom local deixar aqui. Bom, gente, vamos caminhar para o final dessa parte, né? Porque eu ainda tenho umas coisinhas para falar. Tem essa questão, viu, Lília? Que é o tipo A também. Boa. Essa tá boa, não tá? Tá boa. Pois é. Tá boa. Tem um enunciado, contexto, né? Isso. Não tem palavra, né? Todas as palavras, né? Todas as palavras têm importância, né? Não tem palavra a mais nem a menos, né? Isso. Perfeito. É simples, direta, né? Olha lá, o enunciado. Aqui tem contexto? Tem. Um paciente, sexo masculino, tem idade, hábitos, né? Oi.
Ó, uma coisa que eu aprendi quer dizer, que eu queria trazer aqui para você dizer se é verdade ou não, que a boa questão é aquela que você apaga os itens e responde. Isso. Né? Você bota a mão nos itens e responde, né? Exatamente. Porque o enunciado está claro, né? E outra, não é bom o gatilho, que é isso aqui, ó, qual o diagnóstico mais provável? Isso aqui é o gatilho. O gatilho, melhor, é no formato de uma pergunta, tá? Em vez de completar. Por exemplo, nesse caso, o diagnóstico é 2 pontos. Não é bom. Então, é melhor fazer uma pergunta, tá? E aqui tem 4 opções, né? Pericardite, embolia pulmonar, infarto miocárdico, espasmo esofágico, né? Então, essa é um tipo A, melhor resposta. Né? Por quê? Porque tem sintomas aqui, obviamente que tem gente que não é médico, mas tem sintomas que são clássicos e característicos e mais provavelmente é um infarto, por exemplo, né? Se fosse marcar a resposta correta, por quê? Uma dor precordial aguda, né? Tem piorado progressivamente, irradiando para o braço esquerdo, olha lá, pescoço. Então, quem sabe, quem conhece o infarto, né, vai dizer, não, provavelmente, ou seja, o diagnóstico mais provável, que é a melhor resposta, é a C. Pronto, é um exemplo de questão do tipo A, melhor resposta. Ô, Batista, deixa eu aproveitar essa questão. Sim. E eu li um artigo recentemente que 4 itens está de bom tamanho. Isso. Precisa de 5. Correto. É isso? Você confirma? Aliás, eu vou te está surgindo recentemente, nos últimos anos, que não é 4, é 3. Mas eu não vou complicar muito agora. Vamos trabalhar com 4, porque, né, ainda é uma coisa que está em estudo. Mas, assim, os estudiosos nessa área, os avaliadores, especialistas em QME, eles são bem obsessivos para diminuir o tempo de leitura da questão e aumentar o número. Vários artigos falam isso que eu estou falando aqui, desde o começo, né, que eu falo isso. É possível que vocês tenham entendido, né? Então, assim, e fizeram, inclusive, testes, comparando com 4, com 3. A com 3 dá, às vezes, até um pouco melhor da confiabilidade. Esse índice que eu falei. Mas, assim, isso aqui vai entrar muito mais, por enquanto, né, com tendência. Depois eu vou colocar um artigo sobre isso, eu acho que a Lília também deve ter, a gente pode compartilhar depois, sobre qual o melhor número de opções para aumentar a confiabilidade de uma questão. Tá? E, eu dou já a palavra aí quem pediu. Tem uma das normas que eu vou dar uma passada, se der tempo, hoje, ou na próxima oficina, que aquelas são 40 normas, que eu fiz um consolidado aí da literatura, né, principalmente o Aladina, que é um estudioso nessa área, que ele fala que a probabilidade, por exemplo, da outra turma disse, não, mas 4 questões, ele tem 25% de chance para acertar. E não é verdade, né? Não é verdade. Porque isso se for 10 questões, mas bote 100 questões, né? Então, se aumenta o número com boas questões, essa probabilidade de chute cai muito. E se der tempo, hoje ou na próxima, a gente vai mostrar uma norma sobre isso, tá? Uma recomendação. Alguém falou? Professor Batista, eu só queria lembrar que tudo isso, né, inclusive quantidade de alternativas, de opções, vai depender da qualidade da QME como um todo, tanto do enunciado quanto dos distratores, né, e da resposta correta. Claro. Exatamente. Por que é melhor 4 do que 5? Gente, fazer 5, ou assim, uma correta, né? E 4 distratores plausíveis não é fácil. É outra coisa, outro argumento, né? Não é fácil. Vai ter sempre um que é disfuncional, ou seja, todo mundo não vai descartar. Ou pelo menos 90% descarta aquele item, aquela opção, aquele distrator. Então, para que colocar, né? Então, ele está lá só para encher linguiça. Então, é melhor 4, e como eu disse, tem vários artigos mais recentes que estão fazendo estudos para 3, tá?
Mas isso é novidade, assim, entra mais, como eu disse, como novidade, tendência, o que a gente recomenda é 4 mesmo, tá? Alguém quer complementar? Mestre, só para corroborar o que você está dizendo aí, você tocou, creio eu, num dos grandes entraves em termos de qualidade de uma avaliação com QME. Isso. O professor, ele acha que é fácil fazer questão. Tá? Não é. Ele não quer perder tempo fazendo questões. É. E, na realidade, isso é uma ciência também. Ciência? É uma ciência também. Então, para escrever uma questão de qualidade não é nada fácil. Não é fácil. Gastar tempo, pestana, pesquisa. Isso. Às vezes você tem que ver os termos milimetricamente, né? Você faz, revê, tira uma, bota outra, até ela ficar, digamos, redondinha, né? E também tem que testar, né? Na aula passada eu falei aquele ciclo, né? Elabora, revisa, testa, né? Aplica, e aí vai ter um ciclo que é fundamental para você, no final, você muda muito algumas palavras, né? Muita coisa, quando você faz esse ciclo, tá? De planejamento do teste e da questão, tá certo? Comentário aqui do professor Miguel que eu gostei, ou seja, avaliar o diagnóstico diferencial é um exemplo de habilidade cognitiva. Então, a QME, obviamente, que avalia, né, aquele exemplo que eu dei é um diagnóstico diferencial de uma dor precordial. Então, que tipo de... Ela está avaliando o quê? O raciocínio clínico, diagnóstico diferencial, e é uma habilidade cognitiva. Né? Não é só o conhecimento em si. Por exemplo, é o conhecimento do infarto num contexto de um paciente de tantos anos com esses sintomas, tá certo? A professora Tami também aqui deu um comentário, né? O foco. Gente, foco é importante. Exemplo, não é bom colocar na mesma questão, estou falando muito na área médica, né? Mas porque é a nossa área aqui, mas pode extrapolar para outros contextos, que é, tem gente que bota na mesma questão, diagnóstico, exames laboratórios e tratamento. Não é bom. É preferir fazer 3 questões, né? Um para cada aspecto, entendeu? Então, já é uma norma interessante para você avaliar. Foco também é importante, tá? E foi o dia que o Gustavo chegou no grupo, é muito bom. Então, aqui é o que eu falei até agora, né? Então, questão do tipo A, convencional, melhor resposta, que é aquela do infarto, tá? A norma é essa aqui, ó, que eu tirei do e-book. Então, um formato, a resposta correta, que é aquela questão do dia 3, né, dos antipertensivos, e tem a melhor resposta, que no inglês, quem quiser, né, quem lê inglês, procurar, é best single answer, né? Best single answer. Então, é a mais comum e a mais recomendada, como eu disse, nessa área de medicina, tá bom? Gente, coloquei esse artigo, recomendo que todo mundo leia, é muito bom, né? É feito por um grupo lá de São Paulo, e ele coloca lá todos os... até brincar aqui, era um artigo que eu gostaria de ter escrito. Demorei, já está aí. Alguém escreveu e escreveu muito bem, tá? Que avalia habilidades cognitivas, inclusive numa avaliação somativa, ou seja, tem vários aspectos importantes, fala de muita coisa, apresenta uma síntese de algumas normas importantes. Recomendo, quem não leu ainda, que leia, tá? Tem esse também, que foi um consolidado que eu produzi, né? Se der tempo, como eu disse, vou dar uma mostrar para vocês aqui, que é um e-book com 40 normas e recomendações, desde as mais simples, né? Alguns detalhes, até as mais importantes, como essa de colocar contexto, aplicar o conhecimento, etc, etc, né? São normas boas para você. Não precisa decorar tudo, mas você vai com a prática, né? Se lembrando, opa, não vou fazer isso porque a norma diz isso. Então, vamos seguir as normas, né? Muito bem. E era isso, assim, do Zap, né, que eu queria comentar com vocês. Ô Batista, para me redimir, eu vou me redimir, tem até uma observação, cadê a Lília?
Tu viu? Sim. Não sabe a Lília, senti falta da Lília. Para me redimir, eu vou compartilhar, depois da palestra, o curso do doutorado Tequian em 1900 bolinha. As 7 características, é uma coisa bem simples, as 7 características de uma boa questão de múltipla escolha. Aí tu aproveita, quando eu postar, que eu fiz baseado no curso. Aí tu diz, Lília, tá errado. Aí tu corrige. Não, vamos aprender juntos, tá? Mas aí... Se você quiser compartilhar com o grupo, que é muito bom aprender de maneira colaborativa, coloca no Zap. Pronto, eu vou compartilhar no privado. Né? Aí você aproveita e confirma ou não algumas coisas que vão estar escritas, tá? Tá bom. Boa, como as 7 características de uma boa questão de múltipla escolha. Certo, ótimo. Pessoal, temos mais um tempinho, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, que é a parte 2 daquela mini exposição, que é alguns conceitos agora, não da avaliação cognitiva só, mas agora especificamente da QME, que é o nosso tema principal da oficina, tá bom? Então, eu vou projetar aqui e vou compartilhar. Até agora, tudo bem, gente? Dando para acompanhar bem? Tudo ótimo. Sim. Beleza. Quando estiver vendo, por favor, só um feedback. Parte 2, conceitos básicos, né? Avaliação com QME, tá? Ok, professor. Ok. Então, vou botar aqui na tela maior para melhorar. Bom, gente, como eu disse, agora vamos focalizar, né? A passada foi sobre a avaliação cognitiva como um todo, ou a avaliação como um todo, inclusive, né? Eu dei uma passant muito rápido, né? Isso aí é uma outra oficina, mas pelo menos eu dei alguns conceitos básicos importantes para você entender a importância da QME e onde ela é aplicada. Então, sim, gente, eu acho que é consenso, isso aqui não tem mais dúvida, porque tinha muitos críticos, né? Ainda hoje tem, infelizmente, mas é por desconhecimento. É muito comum, por exemplo, eu gosto muito de usar metodologias ativas, né? A professora Tami sabe, assim, onde eu vou, olha, metodologia ativa, PBL, por exemplo, eu acho fantástico e ainda não vi nenhuma abordagem que substitua como ela é. Bem feita, né? Bem feita. Então, e diz, mas se o teu currículo é inovador e na prova tem questão objetiva, isso é a crítica. Né? Mas, olha, eu preciso aprender melhor, porque questões objetivas é um termo, inclusive, um pouco pejorativo, né? Infelizmente, já está assim, essa aí é uma questão... Não, questão bem feita, né? Elas são, principalmente quando tem a alternativa correta, ou seja, a melhor resposta, ou a resposta correta, elas é um método amplamente utilizado no mundo, não tem a menor dúvida, muito versátil, vantagens logísticas inúmeras, né? Avalia, como eu falei no início, habilidades cognitivas, tanto em avaliações formativas como certificativas. Então, eu acho que já é consenso, né? A discussão agora é de fato, como fazer essas questões de qualidade. Para mim, essa é o ponto, né? Se vai usar ou não vai usar. Então, já está muito claro que vamos usar mesmo. Agora, temos que nos preocupar com a qualidade. Essa é a questão. Então, só para dar exemplos, né? Concursos vestibulares, graduação, residência médica, título especialista, então, não tem a menor dúvida que é um amplo uso, né? A questão dos críticos, não mede processo cognitivo de nível elevado. Esse argumento é facilmente combatido por tudo que nós falamos até agora. Então, uma boa QME avalia o nível mais elevado da taxonomia de Bloom, que é a avaliação. Então, uma boa QME tem essa capacidade. Então, esses críticos não têm argumentos, né,
para nos convencer ao contrário. Então, até grifei aqui. Quando bem elaborados os itens, a gente pode fazer isso, ou seja, processos cognitivos mais complexos, aplicação do conhecimento, análise, síntese e avaliação, que são os níveis mais complexos da taxonomia de Bloom, a partir da aplicação. Os outros dois níveis, que é conhecimento e compreensão, entram muito na parte do conhecimento puro. Ah, Batista, eu não posso fazer nenhuma questão desse tipo? Pode. Não, tudo aqui são recomendações. Agora, se você fizer um teste, 50 questões, 40 é assim, seu teste não está bom, né? Você tem que aprofundar da aplicação, análise, síntese e avaliação, né? Até para discriminar melhor o seu grupo, os seus alunos, né? Isso é uma das necessidades de avaliar grupos. Vantagens. Mais uma vez, permite uma amostra ampla do conteúdo, claro, né? Se você faz muitas questões, e isso aumenta de novo aqui, ó, confiabilidade, porque ela tem uma alta confiabilidade quando ela usa isso, ou seja, maior número de questões. Outra vantagem, a correção. Então, a correção, hoje tem softwares que você coloca lá o cartãozinho, por exemplo, e já sai o resultado, né? Isso é fantástico em termos logísticos, somente em grandes grupos, né? Então, não tem a menor dúvida que isso é uma grande vantagem. Desvantagem, o que o Miguel trouxe, né? Difícil de elaborar. E aí, você elaborar um grande número de boas questões, porque tem que ser muitos, como eu falei, testes bons tem que ser acima de 50, 80 ou 100 questões, se você quer, por exemplo, selecionar pessoas, e aí é difícil. Então, você tem que fazer várias oficinas dessas, vender meu peixe aqui, para aprender a fazer boas questões, né? E também, quando a questão é mal feita, existe um efeito negativo do estilo de estudar. Então, por exemplo, o professor, um dado professor diz assim, só bota questões de rodapé. A pessoa começa a ler os rodapés de livro, né? Cascazinho de banana, alguma coisa assim. Isso não é para ser mais feito, né? Isso não tem o menor sentido continuar sendo feito assim. Então, tem que usar o conteúdo nuclear e a aplicação deste conteúdo na prática. Isso seriam as duas indicações para você fazer uma boa QME. Depende de quê, então, gente? Uma boa QME? Normas próprias de boas práticas. Não tem outra. Então, tem várias normas, né? Umas mais, outras menos. Eu fiz um e-book mais abrangente, porque peguei vários estudos, né? E aí eu acho que fica assim, bem abrangente, né? Você pode seguir essas normas. Tanto para a construção de exames e testes cognitivos, e também na própria elaboração das questões. Porque todo mundo pensa que, não, eu já elaborei boas questões, mas a montagem do teste é fundamental. Exatamente o que ele vai medir, né? A amostra do conteúdo, tudo isso é importante. Então, não basta só elaborar questões de múltipla escolha, elas têm que vir de um currículo, vir de algum objetivo, ou de pelo menos temas e tópicos. Ainda, né, eu recomendo esse autor, Aladino, é um estudioso que vem desde 94, por exemplo, que ele vem propondo, né, essas normas, etc., etc., e ele classificou em 7 categorias de normas, tá? Então, tem orientações gerais, isso está tudo no e-book, que eu gostei tanto desta classificação que eu repliquei no e-book. Então, tem normas em relação ao conteúdo em si, ao enunciado, né, que é fundamental, é uma parte da questão fundamental, que tem a descrição e tem o gatilho, né? Tem essas duas partes, que, quando bem feitas, já é a metade do caminho andado, né? O desenvolvimento das opções, né? Da opção correta, você tem que ter muito cuidado, que ela tem que ser bem correta, e evitar alguns termos que possa comprometer a correção delas, ou seja, os alunos podem, de fato, anular,
se de fato não for a correta, ou a mais correta, a melhor resposta. Os distratores é outro problema, assim, não é fácil, né, você fazer, como eu disse, distratores plausíveis, e tem algumas recomendações mais genéricas. Então, essa classificação está lá no e-book, recomendo que todos dêem uma olhada. Na próxima semana, vocês vão analisar questões. Quem não mandou ainda, já recebi de algumas pessoas, me lembro aqui do Marcos Lange, infelizmente, ele, não sei por que ele não está podendo participar desses momentos, mas ele mandou por e-mail algumas questões, que é um neurologista de Curitiba. Recebi, foi da Tami, foi, né? Então, assim, quem tiver, pelo menos 5 é bom, tá? Assim, da sua prática, a Lília disse que ia mandar também, para a gente aproveitar essas questões nos contextos de vocês e fazer um trabalho de grupo, que é um estudo de caso, para analisar essas questões, aplicando essas normas do e-book e as normas que estão no artigo. Então, é uma boa oportunidade para vocês aplicarem esse conhecimento, tá? Então, assim, algumas características das normas. Contexto. Uma boa questão tem que ter um contexto. Mini, tá? Que eu já vi questões de 8 linhas de contexto. Não, não é assim. É um contexto como aquele exemplo que eu dei. Em 2 linhas você já coloca o contexto. E é suficiente. Outra coisa é avaliar as operações de alto nível da taxonomia de Bloom, a partir da aplicação, né? Que para níveis, digamos, de alunos que estão no começo. Mas aí você entra para síntese, análise e avaliação. R3, por exemplo, avaliação, né? Prova de título, avaliação. Ele tem que saber avaliar aquele enunciado, aquela questão, aquele contexto. Olha lá, minimizar tempo de leitura, sempre se questione quanto tempo o aluno vai perder, né, para ler aquela questão. Foco. E a questão da ansiedade, gente. Muita gente erra a questão porque tá ansioso. Isso, gente, você tem que... Por isso que as questões complexas aumentam o nível de ansiedade do aluno. K, né, aquela tipo K, tipo R, já está muito claro que ela se confunde com um número, com a letra, com não sei o quê. Então, não é bom. Evitem. E aqueles 2 indicadores que eu estou sempre batendo na mesma tecla. Validade e confiabilidade, tá? Isso aqui é crucial para você dizer, não, a minha questão, de fato, é de qualidade. Inclusive, com testes psicométricos, futuras oficinas, a gente vai aprofundar isso. E aí, uma perguntinha, né? Como é que eu torno esse teste válido e confiável? É exatamente isso como eu falei, né? Se a gente aplica as normas, a gente minimiza o tempo de leitura, aumenta a amostra, e isso, com certeza, sem cálculo nenhum, eu posso dizer que é um teste e uma questão de qualidade, tá? Então, características de uma boa questão confiável. Né? Objetividade da mensuração, ou seja, por isso que o nome é objetiva, né? Não tem muito enrolada, foco. Esse teste pode ser reproduzido com o mesmo grupo, ou grupos similares, né, e ser comparados. Aqui é que entra o conceito da confiabilidade, ou seja, você faz um teste com um grupo que tem um nível de acerto, daqui a 6 meses, repete mais ou menos a mesma prova, só com algumas mudanças, e vai dar mais ou menos o mesmo resultado, ou seja, não houve mudança nenhuma grande. É sinal que esse teste tem um bom índice de confiabilidade. O baixo realismo seria uma desvantagem, uma característica, obviamente, desvantagem. Mas aí, como é que eu melhoro o realismo? Contexto e problemas. Tá? Imagens, vídeos, não está aqui, mas entra naquele pictorial que aumenta o realismo. Viu, Miguel? Então, assim, é melhor mostrar do que descrever, que torna mais real, e isso melhora a qualidade. E aqui, assim, a QME é válido para o domínio cognitivo, mas não é só o conhecimento, entra a habilidade cognitiva e a parte cognitiva da atitude. Então, o domínio cognitivo, ele engloba tudo isso que eu falei. Conhecimentos são mensurados subcomponentes dos conhecimentos e habilidades, né?
Então, essa quebra que eu acabei de falar aqui, você, da habilidade, né, você pode ter 2 tipos de habilidades que você pode avaliar, né, que são subcomponentes desse conhecimento, e da atitude também, a parte cognitiva. Então, você pode, tranquilamente, com boas questões, avaliar isso. São boas características de uma questão de qualidade. Tem aqueles tipos, né, eu coloquei aqui alguns mais conhecidos, que é o tipo A, que tem esse resposta correta e melhor resposta. Eu enfatizo esse segundo subtipo. Hoje se usa de 4 ou 5 alternativas, eu já comentei que, por enquanto, o melhor é 4, né? Evitar 5. A tipo K, que nós já sabemos, que é bem banida, e a tipo R, né, que é matching, que é combinação. Essas duas estão saindo de linha, né, ou seja, não está mais fazendo mais esse tipo de questão. Tem outro tipo, que é falso verdadeiro, mas aí tem sido muito pouco utilizado também, né? Mas alguns autores ainda defendem o seu uso. Eu, particularmente, não gosto muito, porque é muito centrado no conhecimento, né? Nas afirmações do conhecimento. E tem a pictorial, que eu já falei, que é tão ligada a imagens, vídeos, sons, né? Embora que aqui é pic, mas aí o Miguel trouxe muito bem, você pode colocar sons, somente são bulhas cardíacas, etc, etc. Então, são coisas boas para você estar agregando a qualidade da sua questão. Então, gente, para a gente ir concluindo essa parte de inferências gerais, né, ou seja, alta confiabilidade para a parte cognitiva, baixa ou baixíssima para as habilidades, principalmente psicomotoras, e a parte de habilidade da atitude. Gente, essa quebra aí é um pouco da minha concepção. Eu não vi nada escrito, mas, inclusive, eu pretendo escrever um pouco sobre isso, porque pouca gente fala nessa quebra que eu estou propondo aqui, tá? Alta confiabilidade, né, bem feita. O custo, comparando com os demais, é baixo. O realismo, como eu disse, é baixo, mas pode ser melhorado com contexto, com problema, com imagens, com vídeos, etc. E a complexidade das tarefas é alta, né? Se você inclui avaliação, por exemplo, você consegue avaliar níveis bem elevados cognitivos. Alguns cuidados que você deve ter, né? Sigam as normas, né? Não vai inventar, né? E as recomendações. Por isso que é bom tê-las ou na cabeça, né? Ou aqui para consultar. Se está em dúvida, consulte as normas, tá? E também, muitas delas, na experiência dos educadores, né, que já vêm trabalhando isso há décadas, e aí, obviamente, que pela prática eles estão propondo uma série de coisas que são bem interessantes, tá? E agora, de fato, já tem alguns estudos científicos recentes mesmo, já é uma ciência, como o Miguel disse. Não é só experiência, né? Já tem vários estudos mostrando que certas práticas são bem melhores e são bem recomendadas do que outras. Então, fique atento para escolher o formato. O mais recomendado, não tem a menor dúvida, é o tipo A, e eu diria, dos dois, a melhor resposta, né? Embora que a resposta correta pode ser utilizada também. Muito cuidado com o enunciado e com o gatilho, né? Enunciado com a descrição do contexto, gatilho no formato de pergunta. Comunique-se, porque ali você vai escrever, né? Linguagem clara, objetiva, vocabulário apropriado, né? Aqui não é uma prova de português, é uma prova que você vai avaliar outra coisa. Então, óbvio que o português entra, porque todo mundo tem que saber, mas você não vai colocar vocabulário erudito, por exemplo, né? Muito cuidado também com as competências, que é o alvo da avaliação. Que, assim, se você tem currículo baseado em competências, a competência tem que estar ao lado de você e os seus respectivos objetivos de aprendizagem.
né, cognitivos, habilidade cognitiva, parte cognitiva da atitude. Elemento suficiente para que o avaliando entenda, o entendimento é muito bom. Por isso que o teste é importante. Se você aplica uma questão com um colega, ele diz, rapaz, o que tu quis dizer com isso? Não está boa. Ou seja, não está clara. Reveja, né? Porque o entendimento é um dos motivos do aluno errar. Eu não entendi assim, e aí? Né? Então, tem que ser muito clara o seu enunciado, tá? Exatamente o que e como deve responder. O aluno tem que saber isso, sem perguntar a ninguém. Tá? Outra coisa importante é a natureza, ou seja, entra naqueles tipos de objetivo, né, e taxonomia de Bloom. Se for só memorização, gente, evite. Não é uma boa questão. Compreensão, mais ou menos. Eu diria mais aqui, senso crítico, raciocínio, aplicação do conhecimento. Isso que seria o mais adequado em termos de natureza do conhecimento. A função dos resultados, já falei, é muito importante, ou seja, quem é a clientela, né? O que eu vou fazer com esse resultado, se é formativo, se é certificativo. Não, eu quero fazer um diagnóstico das necessidades pedagógicas, né? Eu quero acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem do aluno, é formativo. Eu quero certificar, aí é final de módulo, final de curso, né? Certificar competências, ou mesmo concursos, e aí seria seleção. Para cada tipo desse, vocês têm que adequar, né, seu tipo de questão, e o seu tipo de teste. Mestre? Encontrei isso na internet. Então, concepção da aprendizagem, né, os saberes, ou seja, evitar só a parte conceitual, que é o saber. Lembra da pirâmide de Miller? Então, aquela base ali não é boa para você fazer questão. Você tem que fazer o saber como, que já é a aplicação do conhecimento. Tá? Eu vou deixar essa correr um pouquinho por causa do tempo, mas ela vai ficar disponível, vocês podem dar uma olhada, né? Questão didática é importante, eu destaco aqui a questão uma questão que desafie, né, atrativa, não é chata, né, desafiadora, tudo isso é importante para o aluno se engajar e responder, pensar, né, e ter prazer poxa, aqui eu tenho prazer de responder essa questão, tá? Estou quase concluindo, gente. Óbvio, a parte linguística, né, que é a questão da pontuação. Às vezes, gente, uma vírgula pode comprometer a sua questão e o entendimento dela. E aí o aluno tem razão quando vai anular. Então, tem que ter cuidado com essa parte gramatical, com a pontuação, com o plural, né? É muito comum, por exemplo, a pessoa colocar são, 2 pontos. Aí vai ver, tem coisas no singular. Ou o aluno vai dizer, não, você está no singular, está errado. E se tiver algum no plural, está certo. Então, você deu a questão de graça para o aluno. Tem que ter muito cuidado com essas coisinhas que às vezes passam, né, na linguagem, tá? O nível que a avaliação se destina, já falamos bastante sobre isso. Gente, isso, aqui eu destaco, experiência em formular a questão da escolha. Você não aprende isso da noite para o dia. Tá? Você tem que fazer, e receber feedback. Porque se você fizer, e não ter feedback, você vai perpetuar, possivelmente, alguns erros, né? Então, é bom que tenha crítica construtiva de revisores. Então, dê para as outras pessoas fazer uma revisão. Não faz vergonha se você errar ou não está legal, né? Isso é uma crítica construtiva. Por isso que eu estou sugerindo que essas 5 questões que vocês forem mandar seja compartilhada com todo mundo, né? E nós vamos revisar essas questões de uma maneira conjunta. Óbvio, vocês, né, e eu. Então, a próxima semana vai ser dedicada a isso. A revisar e analisar questões. Então, eu vou pegar as questões que vocês enviaram, óbvio, até para não criar um viés de constrangimento, ninguém vai saber de quem é a questão, tá bom? Vou colocar aleatoriamente. Claro que quem fez vai saber, mas quem não fez não vai saber. Então, vai ser anônimo, né? Para facilitar um pouco essa atividade, tá bom?
creio que estamos... E, sim, eu vou compartilhar algumas referências, obviamente, né? Isso aqui que eu destaquei, aquele artigo, que está publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, é um bom artigo, que está em português, né? Mas tem outras que a gente vai disponibilizar, se quiserem. Alguns são livros que, eu infelizmente, não tenho, assim, cópias. Eu coloquei aqui mais do que eu me baseei, tá? Mas o que eu tiver, a gente vai compartilhar, tá bom? Somente aquelas duas que eu coloquei lá, tá? São várias. Essa aqui é o e-book, tá? Então, essas que já estão na biblioteca virtual. Quando o site voltar, eu espero que amanhã a gente resolva isso, a gente vai, então, vocês vão ter acesso a isso, mas eu já coloquei no Zap, né, para facilitar, já que o site está fora do ar. Então, quem não leu ainda, recomendo que leia essas duas referências, que já é um bom começo, né, para a próxima atividade, tá bom? Pessoal, sei que sempre passa um pouquinho, né, o tempo, mas só para concluir a web de hoje, infelizmente eu ia mostrar lá no site, não tenho como mostrar agora porque está fora do ar, mas eu vou explicar aqui verbalmente que amanhã, vamos torcer para tudo dar certo, né, vai começar a unidade 2 da oficina. A unidade 2 era dedicada à análise e elaboração de QME. Portanto, as próximas 3 semanas vai ser a unidade 2. Começa amanhã e vai até o final da oficina. A próxima oficina, como eu disse, vai ser de análise. Ou seja, nós estamos com a lógica. Primeiro, uma revisão, reflexão conceitual. Né? Semana 1. Semana 2, aplicar esses conceitos numa análise, ou seja, questões já prontas. De vocês, de referência, né? Vocês não vão analisar questões de outros. Se vocês não tivessem nenhuma experiência, a gente ia pegar questões dos outros. Mas se tem, é fundamental que tragam essas questões. Então, quem não encaminhou ainda, pode mandar por e-mail do IMPAD, né? Acho que todos têm, tem vários locais que tem, www.impad, com N, né? N de navio, .com.br. Desculpa, é o site. IMPAD, eu me confundi aqui. Não é www, claro, é e-mail, gente. Instituto IMPAD, tudo junto, .com.br. Não é isso? Alex, me corrija, eu estou assim, final de aula, estou meio... Mas vocês têm, qualquer coisa a gente bota no... O e-mail que foi mandado... O e-mail que Pronto, você recebeu esse e-mail, tá, mas eu vou botar bem direitinho. Então, mande por esse e-mail, eu coloquei de 5 a 10, mas no mínimo 5, né, a gente vai compor, talvez não vejam todas, que o tempo talvez não vá suficiente, mas se der, a gente vai avaliar o máximo possível, tá? E equitativamente, ou seja, se a gente conseguir avaliar 25 questões, né, vai ser 25 dos 11 presentes, ou pelo menos daqueles que estão acompanhando a oficina, tá bom? Então, mande essas questões por e-mail, eu vou selecionar, tá? No grupo, eu coloquei um pequeno estudo de caso, só para contextualizar, é um grupo de professores que estão querendo melhorar suas provas, muito contexto de vocês, eu acho. E aí, o coordenador do curso disse, gente, pois vamos avaliar nossas questões, né? Então, vocês vão avaliar o que vocês fizeram. A Olília já disse isso muito claramente, né, que fez algumas questões e vai compartilhar. Ótimo. Então, vamos ver se está legal, se não está, se está dentro das normas. E aí, vocês têm todo essas normas e esses artigos para melhorar. Se quiser melhorar, já traga, melhore. Né? A análise, gente, é para ver se está ok, né? Não é para ver erros. Por exemplo, se todas as 5 tiver excelentes, perfeito. A análise vai ser muito boa. E nós vamos aprender com essa. Olha, gente, isso aqui são bons exemplos, são boas práticas. Se por acaso tiver algumas questões que não estão boas, vamos corrigir juntos. Né? E por que não está boa? Que norma está aferindo essa questão? Né? Qual é a recomendação que não está sendo aplicada aqui? Então, são as perguntas que a gente vai fazer junto. Ok? Só o exercício de escolher as questões, professor, já é uma parte disso, viu?
Porque eu vou fazer, a Lilian falou que ela já foi mexendo nas questões, na hora que eu fui olhando a prova, eu falei... Já está mexendo, né, Lilian? Pelo amor de Deus, como é que a gente faz um negócio desse com os alunos, sabe? Depois a gente vê assim, que na realidade eu resgatei... eu espero que vocês, no final... 4, 5 anos atrás... boas, melhorem. Esse é o grande objetivo da oficina, tá? Se a gente conseguir aprimorar nesse grupo de professores aqui, para mim já é missão cumprida, digamos assim, né? Eu fico muito satisfeito. Você estava falando das provas de concurso, teve algumas assim, como falou, ninguém gosta de fazer questão, aí assim, aí a desculpa é, não, vou pegar umas provas de residência para os alunos saberem como é que são as provas de residência. Então, seleciona da prova, pega várias provas de residência, coloca inclusive de qual prova que tirou, sabe? Eu fiquei olhando as construções das provas, que nem todas foram que eu participei delas, mas eu olhei, fui olhando assim, falei, valha. E aí, questões de concursos de residência tops, vamos dizer assim, né? E estava lá, assim, pelo amor de Deus, é isso mesmo que provas feitas pelo MEC, tá? Nosso Ministério da Educação. Então, assim, são coisas... Está melhorando, mas assim, você não admite que um ministro da Educação faça esse tipo de questão, do Enem. Né? Meu filho fez o Enem agora e trouxe a própria, tem questões muito ruins, tecnicamente, principalmente. Né? Ok? Que alguém queria falar? Não, é porque eu deixei de olhar o Enem, você falou do Enem agora, mas até onde eu me lembro, ele era o menos ruim, viu? Como eu disse, tem melhorado nos últimos anos, eu concordo. A da residência, a minha filha, eu acompanhei quando a minha filha, ela agora já terminou a residência, mas eu fiz o tour, né? Não tem o estado do tour, né? Rapaz, era de chorar. Infelizmente. Unicamp, eu estou falando de Unicamp, Unifesp, né? Pessoal, no outro curso, eu estou com... Deixa eu ver aqui. A maioria é de São Paulo. Da outra oficina. Pessoal, mas, assim, não são muito das universidades, não. São médicos que fazem prova de título. É uma clientela bem interessante, bem específica. Porque ele não tem, a maioria, né? Não tem muita experiência em docência. Eles começaram a fazer essas questões meio na intuição, vendo outras questões, copiando alguma coisa assim. Então, assim, é um nível bem complicado, sabe? Assim, bem complicado mesmo. Quem trabalha com docência, já, como aqui, né, um grupo um pouco mais, digamos, elevado, assim, já tem um bom conhecimento prévio, alguma experiência prévia. Mas determinados grupos, como isso que eu estou falando, prova de título, gente, faz dó. Aí vem aquelas questões que é pegadinha, né? Hoje eu dei muita risada, assim. A gente teve uma apresentação do representante do UpToDate para a gente lá na universidade, e ela assim, isso daqui é ótima para pegadinha. Eu falei assim, prova é para fazer pegadinha? Prova é para você avaliar e não fazer pegadinha. Mas eu falei, não, deixa eu ficar quieta, ela está tão empolgada falando. Era bom que o Marcos estivesse aqui, o Marcos, eu acho que ele é professor, mas o Marcos também, né? Mas está gravando aqui, ele vai ver. E ele participa da elaboração de prova de títulos, né? E já tivemos outras oficinas, assim, parecidas, e ele já percebeu, e já contribuiu com várias questões boas, excelentes. Então, assim, precisa estudar, né? Precisa ler, precisa participar dessas oficinas para ir aprimorando a prática, né? Não tem como. Então, assim, ele, por exemplo, é um exemplo de interesse, tem que ter interesse também, né? Porque dá trabalho. Como o Miguel disse, fazer questão de qualidade dá trabalho. Não é uma coisa simples assim, né? Pessoal, como a professora Lília falou, as provas de residência médica, por exemplo, tem outro grande problema. É que muitos médicos, eles, como a maioria talvez, né, sejam especialistas, eles tendem a explorar com uma certa profundidade assuntos da especialidade dele. Então, tem uma prova de residência para o médico generalista e passa a ser um fragmento de questões de especialista. Especialidades, isso. Está completamente equivocado em relação... Equivocado. É o nível de complexidade para a clientela, né? Perfeito. Então, sim. E outra, é diferente, por exemplo, às vezes tem provas para aluno de medicina que é como se fosse para um título especialista. Ou seja, a desconexão entre os níveis
Isso vocês têm que ter muito cuidado. Por isso que o currículo é importante, os objetivos de aprendizagem são importantes. Você faz baseado naqueles objetivos e naquela complexidade. O verbo do objetivo já nos diz isso, né? Por exemplo, compreender os princípios do SUS é uma coisa. Avaliar os princípios do SUS, pensou? É mais complexo. Isso é para doutorado, né? Você pegar cada um dos princípios e avaliar um a um, porque sim, porque não, qual é a raiz filosófica disso, ou seja, é outra coisa. Por isso que o verbo é importante, né? Então, cuidado nos gatilhos, porque às vezes você coloca um verbo muito complexo para aquela clientela. Ok? Gente, vamos aprender ainda muito ainda, né, ao longo dessas 3 semanas, espero, né, aprender juntos. Eu estou aprendendo muito também com vocês, com a experiência que vocês trazem, né? A melhor maneira de aprender, gente, é ensinar. Não sei se vocês sabem. Você aprende muito, né? Então, vamos encerrar aqui por aqui. Espero que o nosso site volte amanhã. Eu vou ver aqui com o nosso provedor, tá? Vão ficar atentos. Qualquer novidade, a gente avisa para vocês no grupo. Mesmo assim, gente, vão lendo. Eu acho que alguém conseguiu baixar aquelas referências. Não, tá no Zap, desculpa. Tá no Zap. Então, pronto, tá? Então, aproveite. Se por acaso não tiver, dê uma lidinha com calma, né? Estruturada no artigo e nas normas do e-book. E o artigo bem. Muito bom. De boas práticas de todo o conteúdo. Eu achei bem. Eu também gostei muito. As normas já tinha lido antes, aquelas normas. Isso, você já tinha visto. Fiz pequenas modificações, né? Atualizei um pouco algumas coisas. Eu vou pedir. Mas o artigo é bem sintético. Então, eu vou pedir para o Batista e os colegas consertarem ou melhorarem. Eu coloquei lá, eu botei lá no Zap a tal das 7 características da questão de múltipla escolha. Aí vocês dão uma olhada, porque é antigo. Então, talvez tenha que tem coisas erradas, aí eu vou pedir a vocês para me ajudarem a melhorar esse material. Perfeito. Isso chama-se aprendizagem colaborativa, que é excelente. Está há anos-luz na frente da aprendizagem individual. Tá? Por isso que eu faço questão de todo mundo se conhecer. Aqui nós estamos num ambiente de aprendizagem, não tem o mais sabido, não tem o que não sabe. Todos os que estamos juntos num propósito só. Né? Então, é esse clima que eu gostaria. Uma equipe pequena, né, uma oficina, e é exatamente isso. Então, assim, é boa ideia, viu, Lília? Diga, Miguel, você quer falar? E o ideal para aprendizagem colaborativa é onde você e a professora Lília são experts, que é um grupo tutorial. Sim, com certeza. Você mexeu no meu calo. Isso aí é outra área que eu sou apaixonado, né? Metodologia ativa, PBL, né? Então, isso aí eu tenho lido e tenho estudado bastante sobre isso, e praticado também. Ok? Então, gente, enquanto o site não volta, por favor, vamos começar essa discussão de análise de questões no Zap, tá bom? Posso até colocar algumas também, para a gente não perder tempo. Quando o site voltar, como eu disse, espero que amanhã, pelo menos à tarde ou à noite, a gente volta lá para os grupos e posta algumas coisas lá. Tá bom? Tchau. Boa noite a todos. Cuidem-se, né? Boa noite. Boa noite.